Mas antes eu quero chamar o Misael Mainetti, porque a gente vai falar sobre aquele tiroteio no aeroporto de Guarulhos, né? 2 pessoas morreram, entre elas o alvo dessa execução. O empresário, que era alvo desses criminosos, se recusou a participar do programa de proteção de testemunhas. Misael Mainetti vai trazer todas as atualizações para a gente agora. Misael, o que você conta e como as autoridades estão se mobilizando? Já já elas vão falar, inclusive, né? Correto, Evandro. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 13 em 1. Nós estamos aqui, que já vai começar uma coletiva, nós estamos no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Vou mostrar para o Wellington Micaeli mostrar para vocês, a imprensa toda reunida à espera das autoridades policiais para falar justamente desse crime que aconteceu na sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. A vítima, Vinícius Gritzbach, ele recusou a integrar o programa de proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, o chamado Provita. Na delação premiada, ele reconheceu que precisava de amparo do Ministério Público, mas ele admitiu que a participação dele no programa não estaria, entre aspas, no estilo dele. O Ministério Público ofertou propostas de proteção para ele, que seria acusado de integrar o chamado PCC, o primeiro comando da capital, e para que ele revelasse o que ele sabia sobre o grupo criminoso. Em entrevista ao Fantástico da TV Globo, ele disse, ou melhor, eles revelaram, né, que ele queria uma espécie de escolta policial. Mas essa escolta ela não é permitida pela justiça, então não seria possível, mas esse era um pedido frequente dele, porque ele estava realmente se sentindo inseguro depois da delação premiada. Em depoimento, ele reconheceu que era ameaçado e que precisava de um amparo urgente. A vítima, no acordo, né, de delação premiada, ele prometia revelar toda a estrutura do grupo criminoso, o modus operandi, os líderes, enfim, como que acontecia a lavagem de dinheiro e todo o esquema. E diante dessa possibilidade, né, ele pedia essa proteção mais reforçada, essa escolta. Hoje a gente ainda não sabe, né, o que vai ser falado aqui nessa coletiva de imprensa, mas a gente vê toda a imprensa reunida porque já começa essa coletiva de imprensa. A gente ainda não sabe exatamente quem vai falar, possivelmente o secretário de Segurança Pública, mas em breve, agora às 4h30, a gente já deve ter novidades e voltamos a qualquer momento com esse caso em relação ao assassinato, o homicídio da vítima, o empresário Vinícius Gritzbach, que aconteceu na sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. Evandro? Muito obrigado pelas informações, Misael Mainetti. A gente vai conversando contigo, então, ao longo dessa edição para entender como as autoridades vão montar agora um esquema especial para avaliação desse caso, a investigação, para cuidados que precisem ser tomados para que situações como essa não aconteçam novamente. E eu quero ouvir os nossos comentaristas também, porque nós estávamos aqui no momento em que começamos a cobertura sobre este tema na última sexta-feira e agora a gente tem desdobramentos. Alguns infelizes, inclusive com a morte de uma pessoa que estava lá, chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu, além desse empresário que, com os desdobramentos que acompanhamos, descobrimos que ele estava envolvido com várias situações, era jurado de morte pela facção criminosa, também já tinha feito um acordo de colaboração ali com o Ministério Público para delatar essas pessoas, para que mais integrantes dessa facção fossem compreendidas e houvesse algum tipo de atuação das autoridades contra elas, mas enfim, ele acabou sendo executado no maior aeroporto do país. E agora, Zé Maria Trindade, qual que é a pergunta que fica para as autoridades e que a gente espera que haja um movimento a partir do que vai ser dito ali também pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no teu ponto de vista? É preciso aperfeiçoar este instituto que é novo na legislação brasileira. Eu acompanhei todo o processo, o debate da delação premiada. Foi uma lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, depois de aprovada no Congresso Nacional. Nós, naquela época, nos debates, acreditávamos que a delação premiada seria um grande instrumento para investigação. Não é a prova final, mas indica caminhos. É quando a pessoa deleta um superior e abre caminho para uma grande investigação. Depois o Supremo analisou e tal, fez alguns obstáculos para a delação premiada. Todos acreditavam que a delação entraria até nas delegacias lá do interior, ladrão de galinha, indicar quem compra as galinhas roubadas e assim por diante, né? Estou apenas citando um exemplo. Então, isso aí tem que ser aperfeiçoado, essa história da delação. Mas uma grande prova já está fotografada.
O mundo do crime não compensa, o mundo do crime é cruel, inclusive para líderes e para chefes. A gente vê que nas malas dele tinham lá milhões em joias, em valores e tal. E o que adiantou tudo isso? Olha aí, foi morto publicamente no maior aeroporto do país, que é seguro nada. Para as mãos do crime não há segurança, ou seja, as pessoas têm que pensar muito antes de entrar no mundo do crime. Agora, é preciso exatamente avaliar a delação e como entrar. Esse programa de proteção de testemunha, ele tem um modus operandi ali, tem anterior à delação premiada. Quem entra num sistema desse, ele tem que ser 100% monitorado pela polícia, troca de nome, troca de documento, troca de endereço. Não é fácil. Já ouvi relatos de dificuldades. É outra pessoa, muda e ele não pode ter contato com pessoas antigas sob pena de sair da proteção. Então é muito difícil entrar nesse programa. E talvez esse chefe, esse bandido que fez a delação, achava que estava acima de todos, do bem e do mal e até do PCC. Não estava. Fala, Piperno, como é que você avalia a situação? Muito do que isso que o Zé expôs. Agora, ele é um personagem ainda de trajetória bastante nebulosa, por se dizer o mínimo. Ele até me recuso a classificá-lo como empresário. Ele é um criminoso. É um criminoso que atuava em várias áreas do crime, mas também, Evandro, que além dos seus elos, seus laços já conhecidos com o crime organizado, com a maior organização do crime organizado do país, na delação, por tudo que já vazou, por tudo que a gente já ouviu, ele também teria implicado agentes públicos. Então, esse é um dos problemas centrais. Quer dizer, quem de fato ordenou que se apertasse o gatilho? Foi o bando criminoso ou pessoas que fazem parte aí de instituições respeitáveis e tal, que seriam denunciadas? Porque ele se relacionava com essa turma toda. E veja, eu sempre trago aqui... Ô Piperno. Sim. Ô Piperno. Sim. Só para te dizer o seguinte, o programa de proteção de testemunha, ele é voluntário, ninguém pode obrigar ninguém a entrar nesse programa, é um programa muito rígido. Então a polícia não pode ter culpa nessa proteção, não. Ele não quis, ele dispensou. Não, nem estou insinuando que a polícia tenha culpa nisso, de forma alguma. Foi, como você muito bem esclareceu, uma opção dele. O que eu estou dizendo é que há suspeitas de que ele também denunciaria agentes públicos. Quer dizer, até porque há muita coisa ainda envolvida em detalhes, em muitas brumas dessa história toda, aliás, a começar pela informação sobre a chegada dele a São Paulo. Porque na sexta-feira, a gente ainda não tinha tantas informações sobre o porquê ele estava lá. E, na verdade, ele estava retornando de uma viagem com a família e alguém tinha conhecimento dessa E ele voltou com várias joias também, né? Seria um pagamento de uma situação. Exatamente. O motivo da viagem. Quem? Como é que foi isso? Tem a história, por exemplo, da viatura, do carro, que levava os seus seguranças particulares e que parou aí num posto perto lá de Guarulhos, aí teve um defeito mecânico e aí a segurança dele, em consequência disso, ficou mais desfalcada, ficou menor ainda. Então, assim, há praticamente tudo para ser esclarecido. Agora, Gustavo Segré, o secretário de Segurança Pública, Derrite, já adiantou que deve formar um grupo de trabalho para acompanhar essa situação. Você entende que seja uma ação necessária diante da repercussão e principalmente do local escolhido pelos criminosos? Pelas duas coisas, Evandro. Eu concordo com o que o Piperno mencionava. Tem delação dele acusando a policiais, se não estou mal lembrado, cíveis, pelo roubo de alguns relógios valiosos também. Então, a dúvida é de onde partiu essa ordem, quem foi o executor desses disparos. Segundo as informações que constam também, a cabeça dele tinha preço, eram 3 milhões de reais quem for que executasse essa pessoa. E já tinha um período anterior, uma tentativa em que uma pessoa com poder de fogo muito alto tinha disparado contra um prédio em que ele estava com a família e não resultou na tentativa correta, ainda bem, naquele momento.
E devemos lembrar que ele foi acusado de matar 2 pessoas também do narcotráfico. Então, não era um santinho, não, mas é valioso, sim, a investigação, sobretudo pelo local. Me parece que o fato de ser na frente de todo mundo, às 4 horas da tarde, num aeroporto que tem poucos acessos de saída, é o que obriga as autoridades a mostrar que estão trabalhando para dilucidar o crime. É verdade, Segré. Agora 4h33, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Evandro, o Estado erra várias vezes aí. O primeiro erro foi não proteger a testemunha. Por mais que fosse voluntário, mas não protegeu. Pelo menos nem conseguiu convencer a testemunha que seria importante a proteção do Estado. Erra aí. Depois erra porque permite um tiroteio no maior aeroporto da América Latina, se eu não me engano, em número de pessoas, da principal cidade da América Latina, à luz do dia, 4 horas da tarde. O Estado também erra aí. Erra, por enquanto ainda, porque não conseguiu capturar esses criminosos. E provavelmente vai errar porque vai ter impunidade, porque a gente sabe que criminosos graúdos ficam presos pouco tempo, infelizmente, no Brasil. O que foi, Piperno? Fala. Não, só o que o Alan falou até, acho que complementa muito a observação que o Zé Maria fez em relação a ele ter recusado a proteção. Porque, veja, se eu, Fábio Piperno, que não tenho nenhuma ligação com crime algum, sou ameaçado de morte, então eu vou lá, aviso a polícia, está acontecendo isso e tal, e a polícia vai ou não me oferecer proteção e eu vou ou não aceitar. Agora, ele era reconhecidamente um criminoso, sim, que deveria estar preso, não estava porque ele fez um acordo. Então, nessa condição de criminoso, confesso, aí o Estado não poderia tirar os olhos dele, mesmo diante da recusa dele de estar com alguém próximo. Ou seja, ele é alguém que interessa muito ao Estado.